pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui. Então, vamos dar continuidade no nosso curso de eletrotécnica, né? Então começamos a falar na aula passada de corrente alternada, né? Falei de geradores, mostrei para vocês como é que funciona. E agora vamos falar do novo conceito não, né? Vamos só aplicar aqui o conceito de potência elétrica, só que agora em circuito de corrente alternada, tá? Vamos falar como que nós vamos calcular essa potência e como que ela vai afetar as nossas instalações elétricas, tá? Então, antes de nós irmos para o material, eu vou aqui para o quadro para mostrar para vocês o conceito básico do que nós vamos precisar para trabalhar com potência. Então, temos aqui, eu fiz aqui o gráfico, tá? Nós vamos começar considerando aqui um circuito de corrente alternada, né? De tensão alternada, apenas um resistor, tá certo? Uma carga, a nossa carga é um resistor, nós vamos analisar a potência sobre esse resistor e depois nós vamos expandir esse conceito para outros elementos, conforme nós já vimos, tá? Então nós vamos precisar desse conceito de indutores e capacitores, tá? Em corrente alternada, que nós já vimos, tá nas aulas anteriores, quem não viu ainda, volta lá e dá uma olhada. Então, lembrando, né, eu tenho um circuito aqui de corrente alternada, né, com a minha fonte senoidal, tá certo? Nós já vimos como ela é gerada, tá? Então aqui eu tenho a minha tensão, esse gráfico aqui em preto, tá certo? Quando eu aplico a tensão sobre um resistor, nós vimos que a corrente sobre o resistor está em fase com a tensão, né, com a tensão que sai da fonte, tá? Então eu tenho esse gráfico aqui em vermelho, só normalmente a corrente, né, sobre o resistor ela está um pouquinho menor aqui que a tensão, ou a escala, né, diferenciada aqui, então eu coloquei aqui pontilhado em vermelho, tá certo? A corrente sobre o resistor. Então em preto aqui eu tenho a tensão que sai da fonte, que está aqui, né, em V, tá? Em vermelho aqui eu destaquei a corrente elétrica sobre um resistor, tá certo? O único elemento que eu tenho no meu circuito é a minha fonte de tensão alternada e um resistor ali de qualquer capacidade, tá certo? Então olha só, vamos só definir aqui, relembrar algumas grandezas, tá? Então a tensão, né? Então como eu estou trabalhando com corrente alternada, a tensão vai ser a função do tempo. E a corrente I também é uma corrente em função do tempo, tá certo? Caneta aqui. Então, olha só. Como os dois estão em fase aqui, fica fácil de calcular a potência de pico, tá certo? Ou seja, a potência máxima que essa carga, né, que esse resistor absorve da minha rede, absorve da minha fonte. Eu tenho aqui a corrente de pico, que está nesse ponto aqui, e nesse momento eu tenho a tensão de pico, correto? Então nós já vimos, né, que a potência é corrente vezes tensão, está aqui, né? Corrente vezes tensão, beleza? Então aqui ficou fácil, né? Porque os dois estão em fase, né? Então, para calcular a potência elétrica nesse circuito aqui, a potência instantânea, né? Eu faço a corrente vezes a tensão vezes corrente, beleza? Até aqui é fácil esse conceito. Só que agora vamos imaginar que eu quero calcular qual que é a potência consumida, né, num determinado intervalo de tempo. Vamos imaginar aqui, ó, de zero, desse instante zero aqui até esse instante aqui, ó. Vou chamar aqui de T0. Correto? Olha só, nesse intervalo aqui, a potência é positiva, não é? Corrente positiva, tensão positiva, eu tenho ali uma potência positiva. Nesse intervalo aqui, olha só, o que eu tenho? Eu vou ter uma potência, né, negativa, correto? Aqui para baixo, aqui, a potência negativa. O que isso gera para nós? Se eu calcular a potência total aqui, o que é a potência total? Essa é a soma dessa potência com essa, certo? Eu teria zero aqui. Em alguns casos aqui eu teria um certo problema nesse cálculo aqui, tá? Devido a essa variação aqui que eu tenho, tá? Então, para resolver esse problema, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular a potência média absorvida pela minha carga. O que é a potência média? É a potência de uma corrente alternada que gera o mesmo trabalho que uma corrente contínua. Ou seja, qual que é a potência que a minha fonte tem que fornecer em corrente alternada para realizar um determinado trabalho, sendo que
para realizar o mesmo trabalho, eu teria que fornecer uma mesma corrente, uma corrente contínua, tá certo? É isso que vai ser a nossa potência média. Então, eu vou calcular a potência média aqui, potência, tensão vezes corrente, é aqui tranquilo, né? No caso de corrente alternada está aqui, a nossa representação, né? E como que eu calculo potência média aqui, se eu tenho funções variáveis? A potência média é a integral sobre essa região aqui, correto? Então, eu vou fazer a integral média, olha só. Então, eu vou fazer uma integral onde? No período, tá certo? O menor período que eu tenho. No caso, o período vai de 0 até t, que é o período da minha função. Beleza? Então, a integral de 0 a t da corrente vezes a tensão, tá certo? E um sobre t aqui, esse t é o período. Tá? Período da minha função. Quando eu tenho esse período aqui, isso daqui, olha só, esse 1 sobre t aqui vezes essa integral, sabe? Vai me dar a potência média naquele intervalo de tempo. Tá? E é isso que nós vamos ver agora. Como que isso daqui influencia a os nossos cálculos daqui para frente. Então, eu vou fazer alguns exemplos utilizando isso daqui. Isso daqui está no nosso material. Tá? Só queria fazer essa explanação inicial aqui, para vocês entenderem esse conceito básico. Agora vamos voltar para o nosso material, para a nossa apostila. Então, temos aqui, esse material está para download, né, como sempre, ali. Então, nós vamos falar de potência instantânea e potência média, tá? Então, potência instantânea, acabei de falar aqui para vocês, né? Então, potência variável é a tensão vezes a corrente, tá? Aquilo que eu acabei de mostrar. Isso daqui é a potência instantânea num dado instante de tempo, beleza? Aqui nós só consideramos duas fontes, né? Nessa bibliografia que eu pego aqui, considera uma fonte na forma de cosseno, tá bom? Mas nós trabalhamos com seno, tá? Mas é diferente, tá bom? As duas vão dar a mesma coisa, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Essa tensão aqui seria a tensão do pico, né? Máximo, né? Qual que é o intervalo máximo que vai, que seria a corrente, tá bom? Então, aqui fazendo o produto da tensão pela corrente, eu teria a tensão máxima, né, vezes a corrente máxima, vezes esse cosseno aqui, vezes esse cosseno, que é o que está aqui, tá certo? Daqui para baixo só foi utilizada uma relação trigonométrica básica aqui, que não vem ao nosso caso agora, tá bom? Esse daqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico que eu acabei de mostrar. Então, só que esse daqui é o gráfico da potência. Eu mostrei para vocês ali o gráfico da tensão e da corrente, tá bom? E aquele probleminha que acontece. Se eu tenho uma potência que tem uma parte aqui que ficou negativa, tá? Então, se eu somar essa parte aqui toda com essa parte aqui, na verdade eu vou estar subtraindo, né? Porque essa parte aqui está negativa, tá bom? Então, esse que é o problema. Então, para isso nós fazemos o quê? Calculamos a potência média aqui, tá? Então, essa potência média aqui, olha só, esse traço que está aqui, seria o equivalente dessa potência em corrente alternada se fosse corrente contínua. Entendeu? Então, se eu pegasse a mesma carga, alimentasse ela, imagina um motor, né, que tem uma determinada potência. Eu teria que alimentá-la com essa tensão variável aqui, não é? Tensão de trabalho dela, mas para a tensão, se fosse uma corrente contínua, seria essa tensão média aqui, tá certo? Ou seja, seria o equivalente aqui, ó. Você pega essa região toda aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse quadrado aqui. Esse quadrado todo é a potência, né, em corrente contínua. Enquanto na corrente alternada, o que eu tenho aqui? Eu tenho isso daqui, olha só. Tem essa região aqui, ó, que gera potência lá no meu aparelho. Essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho, então, uma potência que está variando ao longo do tempo, né? Então, a correspondência dessa potência aqui variável em vermelha, em corrente alternada, é essa potência aqui em corrente contínua. Isso aqui é a potência média, tá? É isso que nós queremos calcular, tá bom? E é aqui que eu acabei de falar, né? Então, a potência vai ser 1 sobre t, onde tem o período, né, da nossa função. No nosso caso, aqui no Brasil, é 60 Hz, né? Então, nós temos a frequência, tá? Então, dada a frequência, a gente calcula o período, tá bom? E aí eu faço a potência essa integral aqui, tá?
essa parte aqui, esse cálculo aqui eu vou pular, tá bom? Para nós agora, essa parte aqui não vai ser interessante, tá bom? Então vamos lá. E agora, com base naquele conceito de potência média, nós vamos falar de valor eficaz, tá? Que também é conhecido como valor RMS, tá? Isso aí é muito comum vocês ouvirem falar, né, de valor RMS, né, principalmente em som, né, para comprar som, alto-falante, né, geralmente é medida essa potência RMS, mas muitos aparelhos também, eles trazem essa unidade aí RMS, tá? Então essa unidade RMS é unidade de potência, tá? Ou tensão, ou corrente, tá? Também serve RMS, mas da seguinte maneira, tá? Então nós acabamos de ver que essa aqui é a equação da potência, tá? Aqui foi relacionado o quê? A potência com a corrente e o resistor. Mas vamos voltar aqui nessa equação aqui rapidamente. Opa, aqui em cima, tá? Tensão vezes a corrente, beleza? Essa aqui é a equação da potência. Só que o que é tensão pela lei de Ohm? Vamos relembrar aqui. A tensão, vou fazer aqui no cantinho aqui em cima. A tensão V é o que? Pela lei de Ohm. R vezes a corrente I, correto? Agora, pegando essa tensão aqui, substituindo aqui, o que eu vou ter? R vezes I vezes esse I. Ou seja, dá R vezes I ao quadrado. Então, a potência também pode ser relacionada, né? A potência P pode ser relacionada como R vezes I ao quadrado, tá bom? Eu posso relacionar a potência dessas duas formas aqui, e é isso que estamos fazendo aqui, tá bom? Relacionando a potência com a corrente, tá? Vamos ver que normalmente a gente precisa saber, né? A gente tem a potência do aparelho, né? Nós temos a potência do aparelho, ela é conhecida, você compra lá, é fornecida, né, esse valor de potência, você sabe a tensão que você vai ligar ela, né, a tensão que você tem lá na tua casa, né? E você precisa o quê? Você precisa saber a corrente elétrica para poder dimensionar e fazer a instalação. Então, por isso que nós tratamos aqui, colocamos a potência em relação à corrente, tá bom? Então, nós temos aqui, tá? Então, essa expressão é aquela mesma que está ali, tá? Como o R é constante, né, o valor da resistência, eu posso colocar ele fora da integral, tá? Aqui. Então, o que sobrou aqui? A potência vai ser a integral da corrente ao quadrado, né? Se a corrente for variável, tá bom? Então, olha só, a potência aqui vai ser o quê? A corrente ao quadrado, que é chamada aqui de corrente eficaz. Lembra lá daquela corrente contínua equivalente à corrente alternada que eu acabei de mostrar, vezes o resistor R, tá bom? Então nós vamos ter o que? Olha só, potência é igual a isso daqui, certo? E a potência é dada por isso daqui também, uma tensão eficaz, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando aqui, ó, esse termo aqui e substituindo aqui, tá? Ou seja, está igualando essas duas potências que nós temos aqui, tá bom? E aí eu vou isolar esse termo aqui, tá certo? Esse I ao quadrado. Isolando I ao quadrado, o que vai dar? Vai dar a raiz quadrada, né, de tudo isso daqui, tá certo? Isso aqui é a corrente, né, chamada de corrente eficaz, ou corrente RMS, tá bom? Que é o que nós conhecemos lá, que nós vamos falar. Tensão RMS, né, se você usar, vai dar a mesma coisa, tá certo? Então, a potência pode ser dada por esse termo aqui, RMS. Então, o que significa esse valor RMS? Significa, vem do inglês, né, root mean square, né? Significa raiz média quadrática, tá bom? Ou seja, por que quadrado aqui? Essa raiz aqui. Então, veio desse fator que está elevado ao quadrado, tá certo? Então, essa raiz aqui, RMS, ela é equivalente àquela raiz média, tá? Aquela tensão média lá que nós acabamos de falar anteriormente, tá certo? Só que essa daqui é a tensão a tensão corrente que nós conhecemos, que nós trabalhamos, tá certo? E essa
tensão aqui que vem especificado, né? Quando você vê lá tensão RMS ou potência RMS, está falando disso, né? Root mean square, tá certo? Ou raiz média quadrática, né? Que é essa tensão aqui eficaz, ou seja, é a tensão em um circuito alternado que fornece uma potência equivalente a uma corrente contínua, tá bom? É isso aqui que está dizendo, tá? E esses valores aqui que são os valores mais trabalhados, tá? Até quando você pega lá um multímetro e aplica lá na tua tomada, por exemplo, o que você está medindo lá é o valor RMS, não é o valor de pico da tua tensão, pico a pico, não é o valor instantâneo. É o valor RMS, tá certo? É o valor médio quadrático, tá bom? Senão você teria que ficar ali vendo um osciloscópio, né? Vendo a oscilação da tensão da corrente ali na tomada, tá certo? Então, o que o multímetro mede, né? O que ele fornece para nós ali é a tensão ou a corrente RMS, tá certo? Né? Então, aqui só está fazendo, né, mostrando aqui, fazendo alguns exemplos aqui, mostrando alguns exemplos, tá certo? Então, essa parte que nós vamos pular, vamos fazer aqui, ó, mostrar um exercício, tá? Então, imagina aqui que eu tenho um sinal que tem uma corrente dada por esse tipo aqui, tá bom? Isso aqui é muito comum em circuitos eletrônicos, né? Então, você tem uma função que tem uma corrente que vai de 0 a 10 no intervalo de 2 segundos, né? Sei lá, minutos, vamos considerar aqui segundos, tá bom? E depois você tem a função que vale menos 10 constante, tá? Então aqui você tem uma reta, aqui você tem uma constante menos 10 no intervalo de 2 a 4. E daqui para frente começa a repetir, olha só. Né? Desse ponto para frente que ela começa a repetir esse valor, ou seja, uma tensão alternada, uma corrente alternada, né? Então, de 0 a 10, uma reta vai ser o quê? 5 vezes T. Tá? Ó, começa em 0, termina aqui em 2, né? O T vai de 0 até 2, enquanto a corrente vai de 0 a 10, na equação de uma reta, e a gente acha aqui 5T. E aqui é constante, né? Menos 10, aqui menos 10, tá certo? Então aqui eu tenho um intervalo de variação dela. Então, eu vou calcular a corrente média. Está vendo que eu tenho uma corrente variável aqui, esquisito. Então, eu quero calcular qual que é a corrente média, que é essa corrente média aí que vai fornecer a potência do meu circuito. Tá? Então, a corrente média aqui, né, vai ser o seguinte, ó, corrente ao quadrado, né? Essa expressão aqui de corrente que nós vimos. Então, o período, qual que é o período aqui? Vale 4, né? Ou seja, ó, a partir de 0 até 4, ela tem essa cara aqui, e daqui para frente, a cada 4 unidades, ela vai se repetindo, certo? Então, o período é 4, 1 sobre 4. E aqui eu tenho uma função por partes, né? De 0 a 2 eu tenho isso, de 0 a 2 eu tenho isso, tá? Então, tá aqui, ó, separa em duas integrais, a integral de 0 a 2, integral de 2 a 4, tá bom? E aí, resolve essa integral aqui. Resolvendo essa integral, você tem 8,165 amperes, tá? É essa corrente média aqui que vai fornecer a potência para nós, tá bom? Se eu quiser conhecer a potência instantânea, basta pegar num determinado instante de tempo t, qual que é a corrente que eu tenho aqui, tá certo? Mas como eu quero, vamos imaginar aqui no intervalo, nesse período todo aqui, ou seja, qual que é a potência que a minha fonte teve que fornecer nesse intervalo aqui, né? Então eu quero saber qual que é a corrente média, tá bom? E é isso que nós acabamos de calcular. Então a corrente média é 8,165. Então como se eu tivesse aqui, ó, uma corrente contínua de 8,165 amperes aqui, tá certo? E essa corrente aqui que vai realizar o trabalho, tá? Tem um resistor, né, de 2 ohms aqui, foi dado no anunciado, tá bom? E a potência, então, né, tá aqui. I ao quadrado, tá bom? Só pegar esse valor aqui e levar ao quadrado, vezes o resistor, 2, tá? Aqui. Se você quisesse pegar aquela expressão lá em cima, lá que nós vimos inicialmente, essa daqui, e fazer aquele cálculo ali, onde P, esse daqui vezes a tensão, poderia também, certo?
poderia ali, enquanto a função periódica ali da corrente, o resistor, né, calcula qual que é a tensão variável também, você consegue fazer o cálculo e vai chegar no quê? Nesse mesmo valor aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, a potência que esse circuito aqui com essa corrente alternada fornece, né, para esse resistor aqui, vai ser de 183,3 watts, tá certo? Então, essa corrente de 8,165 tendo essa forma, então ela vai de menos 10, ó, até 10 unidades, tá bom? Ela fica variando aqui, né? Positivo e negativo. Então, a corrente média fornecida ali é de 8,165, beleza? Aqui temos algum outro exemplo, né? Imagina aqui que esse caso aqui é a tensão, né? Imagina que isso aqui é a tensão depois de um retificador, tá? Ou seja, só pega a parte positiva do ciclo, a parte negativa ele corta, tá bom? Isso aqui é chamado de retificador de meia onda, tá? E aqui é o de onda completa, tá bom? Então tá aqui resolvido os dois exemplos aí para vocês, tá bom? E agora, pessoal, falar de impedâncias, né? Só que impedância nós vamos fazer uma outra aula, tá bom? Por enquanto nessa aula vai ficar por aqui, tá? Porque a parte de impedância, potência, quando você tem impedância, é um pouquinho diferente, tá? Então nós vamos precisar rever alguns conceitos, então eu vou parar por aqui. Enquanto isso, quero que vocês tentem refazer aí alguns exercícios aí para tentar fixar essa parte aí de potência média e potência RMS, tá bom? Assistam de novo essa aula, tá? Dê uma revisada no conteúdo aí, tá bom? O material de apoio está aqui no vídeo aí, tá na descrição do vídeo para download, tá bom? Tentem refazer esses exercícios aí que estão ali descritos aí, tá bom? Então, uma boa aula aí, bons estudos a todos.